Oi, gente bonita. Olha, eu again de novo, gente. Agora, então, eu vou resolver alguns exercícios da apostila. Eu não vou resolver dois, que são as reações, porque vocês precisam treinar primeiro. Então, eu vou deixar vocês treinarem. É só o exercício 2 e o 5 que eu não vou resolver. E aí, depois, eu passo a resolução para vocês, tá? Para vocês treinarem direitinho. Então vamos lá, na página 556, o exercício 1 da FAMERP. Considere os seguintes óxidos. No exercício 1. CaO, façam os exercícios com a tabela periódica do lado, tá? CaO, CO, N2O, CO2, NO2 e K2O. Dentre os óxidos citados, aqueles que interagem com água, originando soluções aquosas com pH maior que 7. Maior que 7 tem caráter básico. Quem tem caráter básico? Óxidos da família 1A e 2A. Como você está com a tabela do lado, tá? Porque pode dar tabela, a FAMERP dá tabela. Você já sabe, gente, o único vestibular que não dá tabela é a FUVEST. E ela dá dica aqui, tá? Ela dá dica. Então, ó, 2A aqui, metal alcalino terroso. Carbono é não metal, tá? Então, aqui é um óxido básico. Não metal, nitrogênio não metal, carbono não metal, nitrogênio não metal. K, família 1A. Olha outro óxido básico aqui, tá? Vamos treinar os outros? CO é neutro. CO, NO e N2O, que é o gás hilariante. Esses três são neutros. Neutro, esse é neutro, N2O, esse é ácido. E esse é ácido. CO, NO e N2O, óxido neutro. Os outros que são formados por não metais, que você está olhando a Beautiful da tabela, se for de não metal e não for neutro, é porque é ácido. Então, a alternativa correta do primeiro exercício, B de bola. Apenas esses dois possuem pH maior que 7. O segundo exercício vocês vão fazer com todo carinho e amor, certo? Exercício 3. O exercício 3 fala o seguinte. Vamos lá. Após a queima... Deixa eu pegar aqui, gente. Isso. Após a queima de madeira ou carvão, é produzido um resíduo sólido esbranquiçado, chamado popularmente de cinzas. No experimento para se testar o caráter desse material, algumas gotas de uma solução de fenolftaleína, lembra que eu levei para vocês, né? Pra gente ver a cor, a gente fez o sangue do diabo. A fenolftaleína em meio básico fica rósea, né? Em meio ácido ela é incolor. Então, ao colocar algumas gotas de uma solução de fenolftaleína, foram adicionados a esse resíduo, deixando-o avermelhado. Olha lá, esse aqui não sabe diferenciar a cor, tá? Aquilo não era vermelho, deixando um rosa forte. A coloração observada comprova que esse resíduo possui. Se ficou rosa, ele fala que ele é vermelho, mas é rosa. É porque ficou básico, então a substância tem caráter básico. Tá? Então, você vai descartar a A e a B. Entre a C, caráter básico, sendo constituído principalmente por CO2, gente, CO2 é um óxido ácido, é não metal aqui, tá? Então, descarta a C. E cuidado que a D e a E, elas estão corretas em relação à teoria, mas você tem que tomar um cuidado com o contexto. Caráter básico para as duas, sendo constituído principalmente por K2O, que é um óxido básico, e na E, por CaO, que também é um óxido básico. Qual é o problema? Como você vai escolher? Ele falou que esse material foi obtido a partir da queima da madeira ou carvão. A cal vem a partir da decomposição do calcário. Gente, isso é importantíssimo, tá? Cal vem do calcário, portanto, só pode ser esse que vem da cinza. Você não precisa decorar, porque a cinza tem outros materiais também que são formados. Mas cal vem do calcário, isso aqui é a cal, tá? Então, por isso que a alternativa correta do terceiro é D.
Exercício 4, vamos lá. Nas condições ambientes, assinale a alternativa que apresenta apenas óxidos ácidos. Então, vamos um por um. A. N2O. N2O é um óxido neutro. Descarta, a gente tem que guardar os neutros. CO, NO e N2O. Eu ia fazer chamada, ficar fazendo chamada oral com vocês, hein? Ia falar tanto, como eu tô falando, que ia entrar por osmose, tá? N2O é o gás hilariante, é óxido neutro, já não pode ser A. Nem vou continuar a olhar o resto, tá? B. CaO. Cal, óxido básico, família 2A, já vou descartar porque ele quer ácido. C. K2O, óxido da família 1A, óxido básico, já vou descartar a C. D. CO2, legal, CO2 é um óxido ácido, até vai. Mas o próximo é cal. Cal é um óxido básico, descarto. Portanto, a alternativa correta tem que ser a E, tá? Às vezes, gente, aparecem substâncias que vocês não viram, mas, né, não dá para decorar tudo, nem precisa, ó. CO2 não metal e não é neutro. SO3, o S não metal e não é neutro. P2O5, o P não metal e não faz parte dos neutros. Esse que é muito pouco, mas lembra, né? Não precisa decorar. É não metal, ele tá querendo quais são ácidos. Não é básico, não é neutro. Se é não metal, vai como sendo ácido, tá bom? Então, o 4, a resposta correta do 4 é aí. O 5 vocês vão tentar fazer sozinhos. Cuidado com o balanceamento, cuidado na hora de montar substâncias, tá? Vamos fazer o 6º do Enem. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Aqui. O 6º. Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro e em seguida adicionaram 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Por que ele falou solução alcoólica? Porque a fenolftaleína a gente dissolve em álcool. No outro exercício ele não falou porque isso não faz diferença, não precisa falar, né? Só fenolftaleína já tá bom. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades, até que a solução se tornasse rosa. Esse viu cor certo. Rosa tem caráter básico. Dentro do frasco acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente o frasco foi tampado e em seguida agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. Conclusão: a queima do palito de fósforo formou uma substância que reagiu com a base. Porque se deixou de ficar rosa, é porque deixou de ter base. Quem gosta de reagir com base? Alguém que tem caráter o quê? Ácido. Fechou? Essa é a linha de raciocínio, tá? Então, a explicação para o desaparecimento da cor rosa é que a combustão do palito de fósforo ocorreu a formação de óxidos de caráter ácido? Sim, porque aí esse óxido de caráter ácido gosta de reagir com a base, por isso deixou de ser rosa, tá? Então, a alternativa correta do 6º é a A. Por que não é a B? Porque a fenolftaleína não vai evaporar, tá? Vaporização de parte da água do frasco, isso não vai mexer na cor, vai continuar básico e vai continuar rosa. Vaporização dos gases de caráter alcalino, se está reagindo com a base, não tem caráter alcalino, tem caráter ácido, tá? Alcalino é a mesma coisa que básico. Agora todos os cachorros estão latindo, tá? Cada hora é um barulho. Aumento do pH, o aumento do pH é ficar mais básico, não está ficando mais básico. Tá reagindo com a base, tá? Por isso que é A. Ai, gente. Vamos fazer então o exercício 7 da Unicamp, tá? Deixa eu apagar aqui. 7. Deixa eu colocar as substâncias que ela fala. Na2,
CO3, NaOH. Agora todos os cachorros. Parou o barulho que estava fazendo. CaO. CaCO3. Então vamos ler o enunciado. Uma das alternativas para o tratamento de lixo sólido consiste na tecnologia de reciclagem quaternária, em que o lixo sólido não perecível é queimado em usinas específicas. Gente, vou começar de novo, que esse barulho tá me irritando. Mas não vou terminar o vídeo não, vou começar a leitura, tá? Uma das alternativas para o tratamento de lixo sólido consiste na tecnologia de reciclagem quaternária, em que o lixo sólido não perecível é queimado em usinas específicas. Nessas usinas, os resíduos oriundos da queima são retidos e não são emitidos diretamente para o meio ambiente. Um dos sistemas para a retenção da parte gasosa dos resíduos apresenta um filtro que contém uma das seguintes substâncias daqui. Então você está tendo a queima desse resíduo e os gases estão passando por um filtro que tem uma dessas substâncias. Considere a seguinte afirmação, a Unicamp adora fazer isso, tá? Você olha uma afirmação e conteste ela. Essa tecnologia apresenta dupla vantagem, porque além de resolver o problema de ocupação do espaço, também gera energia. Responda inicialmente se concorda totalmente, concorda parcialmente ou discorda totalmente dessa afirmação. E em seguida, justifique sua escolha. Então, o que acontece aqui? Você realmente vai gerar energia. Então, com isso eu concordo, porque você está pegando o lixo e está gerando energia. Mas eu discordo quando ela fala que vai resolver o problema de ocupação do espaço, porque essa queima também gera resíduo, né? Não vai desaparecer, vai ter o resíduo que vai formar. Então, a minha resposta, concordo parcialmente, tá? Pois, embora a queima do lixo gere energia, então aí é o que eu concordo, que pode ser reaproveitada, não se resolve completamente o problema da ocupação do espaço, pois o produto gerado da reação também irá ocupar um certo volume. Entendido? Para eu escrever aqui é ruim, né? Porque a luzinha é pequena, tá? Mas vocês têm a vantagem de poder parar o vídeo. Vocês vão ficar com vontade depois quando a gente voltar, né? A gente tá falando para, Erleise, continua, Erleise, tá? Então, o A já foi. B. Durante a queima que ocorre no tratamento do lixo, que ele está falando, os seguintes gases podem ser liberados. NO2, SO2 e CO2. São gases que têm caráter ácido, formados por não metais. Olha a tabela, gente, a Unicamp dá tabela. E não são nenhum dos três nêutrons, CO, NO e N2O. Todos, então, são ácidos. Escolha um desses gases e indique um filtro adequado para absorvê-lo. Para absorvê-lo, gente, significa que ele vai gostar de reagir, tá? Dentre as 4 possibilidades que foram dadas aqui, tá? Justifique sua escolha utilizando uma equação química. Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher o CO2, que é o gás carbônico. Ele pediu pra gente escolher um dos gases, porque eu acho mais fácil. É o que a gente vai mais ver durante o ano inteiro, tá? Já começamos a ver e a gente vai continuar. E aí, se ele tem caráter ácido, eu vou colocar ele para reagir com uma base, tá? Ou algo que tem caráter básico. Então, você pode fazer 2 opções de escolha. Você pode tanto pegar o CO2 e colocar com uma base, que a gente já viu, só que aí você faz em 2 etapas, ou colocar com CaO, que é um óxido básico.
óxido ácido com óxido básico dá CaCO3, que é o contrário daquela reação que eu coloquei, tá? Mas eu acho que seria melhor com uma base mesmo, porque aqui tem caráter básico, aqui não, aqui é uma base mesmo. Então vai conseguir reter de uma maneira mais adequada, tá? Então vamos montar? Vou montar de novo com vocês, tá? Porque eu montei na aula com CaOH2. Agora eu vou montar com NaOH. Óxido ácido vai querer reagir com uma base. Então ele pediu pra gente escrever a reação. Então vamos escrever. Primeiro, então vamos lá, passo por passo, hein? Primeiro o gás carbônico vai reagir com a água, né? Quando você reagir com uma base, lembra que essa base está em meio aquoso. Você põe lá no filtro com meio aquoso. Primeiro reage com a água, formando o ácido. Segue as etapas que eu passei, hein? B. Aí, esse ácido formado que vai reagir com a base que eu escolhi. H2CO3 mais NaOH. Tá em água, tá? Agora eu tô colocando os estados físicos. Gás carbônico, a água que está no filtro é líquida. Aqui vai formar aquoso, ácido sempre aquoso, que vai reagir com a base que você escolheu. Aqui vai formar o sal, ácido mais base, dá sal mais água. Cuidado com esse sal que tem um 2 aqui escorregando, hein, gente? Tá, ó. Deixa eu colocar aqui. Aquoso, líquido. Tá? A Unicamp não pediu para colocar os estados físicos. Ela não pediu. Então eu não vou colocar, sabe por quê? Senão vai confundir. A Unicamp, ela sempre pede o que ela quer. Porque ela colocou assim, escreva uma equação química. Ela não falou com seus estados físicos. Então eu não vou colocar para não confundir. Se ela tivesse colocado, eu iria colocar aqui. Pronto. Balanceamento. Aqui tem um 2, vou colocar um 2 aqui. 2 hidrogênios mais 2, 4. Vou colocar 4. Tá? Agora tá passando o carro dos ovos. Gente, mas eu não vou parar. Já 17 minutos falando, não vou parar, tá? Aqui eu não sei editar, então vai aparecer o carro dos ovos. Aqui são 2 hidrogênios. Aí em Jabuticabal tem carro dos ovos. 2 mais 2, 4 hidrogênios. Eu coloquei um 2 aqui para dar 4 hidrogênios, tá? Agora eu vou somar as duas, tá? Passar uma vez na semana, lógico, na hora que eu tô fazendo a aula, né? Então vamos lá, gente, somando as duas, tá? Tem que fazer a soma das duas. Vai cortar o H2CO3, pode deixar, eu não iria rabiscar, eu deixaria tudo isso na segunda fase. E vai cortar uma água. Então, ó, vai sobrar o CO2 mais 2NaOH. Esse cancelou com esse, uma água com uma água aqui. Que vai formar Na2CO3 mais a água que sobrou. Pode deixar as duas com essa. Se quiser colocar só essa, pode, tá? Pode colocar. Então, esse daqui foi o que foi escolhido para ir no filtro. Porque tem caráter básico. Caráter básico. E esse daqui é um óxido ácido. Por isso que nós escolhemos um filtro com caráter básico. Certo, gente? Aqui é um sal, carbonato de cálcio é um sal, e aqui também é um sal, tá? Não seria uma boa opção. Esses dois poderiam ser, mas o melhor mesmo é base, certo? Exercício da Unicamp. Agora, vamos fazer com vocês, ó, vou deixar o exercício 8
para vocês fazerem, senão vai ficar um vídeo muito comprido, né? Se tiver dúvida, gente, vocês me perguntam. Mas o outro tem tudo no textinho, no roteiro que eu passei para vocês, tá? Ele fala o pH, se é ácido básico, então é a mesma ideia. O exercício 9, ele fala do óxido nitroso, também conhecido como gás do riso ou hilariante. Quem é o gás hilariante? É o N2O. Precisa saber disso? Precisa, porque esse exercício, por exemplo, ele não falou a fórmula, tá? Ele fala que produz uma suave depressão numa região do cérebro relacionada aos sentimentos e à autocensura. Ao inalá-lo, a pessoa entra em estado de relaxamento e felicidade, podendo mesmo rir à toa. Em consultórios odontológicos em países espalhados pelo mundo, o óxido nitroso é usado há tempos. O paciente se mantém calmo e consciente, o que aumenta a segurança do procedimento. Quem tem alergia de anestesia ou quando tem algum probleminha psicológico, né, que tem pânico, essas coisas, para dentista, eles usam esse óxido como anestésico para ajudar a relaxar. Tem gente que tem pânico, né, de dentista. Então vamos lá. Então, tô na página 558 agora, tá? 558. Já sei que o óxido nitroso, gás hilariante, é o N2O. Aí vai, reage com água? Não. Por quê? Porque o óxido neutro não reage com água, nem com ácido, nem com base. Não reage. Possui o nitrogênio com o número de oxidação mais 5? Não. Porque ó, o oxigênio é menos 2, tá? Só tem 1. Vou colocar aqui em cima, menos 2. Só tem 1, menos 2. O nitrogênio tem que ser mais 1, ó. Tá vendo que a gente escorregou? Para dar 0, tá? Não é mais 5. Mais 5 teria que aqui ter 5, escorregando um 5, tá? E aqui escorregou 1. Reage com NaOH? Não. Por quê? Porque é um óxido neutro que não reage nem com água, nem com base. NaOH é base. É um óxido neutro? É. Cheguei na alternativa. Então, exercício 9, alternativa D. E para a gente finalizar o exercício 10, porque o 11 eu já fiz quando eu falei das reações do peróxido, tá? Tá no outro vídeo. O óxido de zinco, ZNO, é um composto químico de cor branca que apresenta pouca solubilidade em água e é largamente usado na medicina em pomadas para a prevenção de assaduras e para o tratamento de queimaduras, que tem na minâncora. A classificação desse óxido em função do seu comportamento na presença de outras substâncias é. Então, gente, aqui é muito específico, né? Ó, ZNO e a L2O3 são óxidos anfóteros. Também tem do titânio, mas o titânio é muito pouco cobrado. Mas são esses dois, tá? Faz uma tabelinha, tá certo? Então, alternativa correta, alternativa B. Então, vamos fechar no geral? Então, nós temos a classificação de óxidos básicos, normalmente formado por família 1A e 2A. Pode ter outros óxidos básicos? Pode, gente. Porque a definição de óxido básico e o oxigênio está ligado a um metal que tem um NOx baixo, positivo baixo, tá? Mas só precisa saber família 1A e 2A, que é o que realmente eles vão cobrar de vocês. Óxidos neutros, CO, NO e N2O, não aguento mais falar isso. Não reage com água, nem com ácido, nem com base. Óxidos ácidos, normalmente formado por ametais, menos esses 3 que são neutros. Óxidos anfóteros, gostam de reagir com ácido e com base para formar sal e água. Quais são? ZNO, Al2O3. Esses são os principais. E o do titânio? É que eu sei que o do titânio mas eu nunca vi sendo cobrado. Esses dois já vi várias vezes, tá? E eu falei dos óxidos mistos, que são formados pela combinação de 2 óxidos, que a gente tem preguiça de copiar os dois, a gente junta. Tá bom, gente? Então, bom estudo para vocês. Bom final de semana, muita energia positiva, que as coisas melhorem para que a gente volte rapidamente, né, a ter aulas presenciais, tá? E a semana que vem me espera que eu vou fazer uma live,
Tá bom? Beijo, viu?